vocês vão ver que a data está diferente. É porque, na verdade, na semana passada eu gravei com o dia de hoje, né? Dia 17. E agora eu estou gravando com a data da semana passada. Tipo, você almoça, né? Na hora da merenda e merenda na hora do almoço, mais ou menos isso. Mas então, como eu estava te falando, né? A falta de tempo faz com que eu não tenha podido, nesses últimos 2 anos, alimentar o meu canal no YouTube. E como a gente tem essas aulas toda semana, e a gente também tem um conteúdo educacional gratuito, né? E as análises, então estou subindo agora para o YouTube para ranquear melhor meu grupo, né? Meu canal, porque lá na frente, depois de melhor ranqueado, a gente tem alguns planos de fazer sala ao vivo, tá? Sala de sinais, e são coisas que estão em pauta, né? E eu acredito que talvez esse ano ainda a gente já consiga usar o YouTube para acompanhar pelo menos. Boa tarde, gente. Boa noite, né? Boa noite, Ramon. Boa noite, Marta, Vinícius. Então, a ideia é que a gente possa ter pelo menos 2 horas pela manhã operando ao vivo, tá? Eu não gosto desse conceito muito de sala ao vivo, porque cria, primeiro, uma dependência, né, dos alunos em relação à sala. Segundo, cria uma expectativa de rentabilidade e ganhos em relação à sala. E terceiro, que para mim funciona que nem você está aprendendo a andar de bicicleta e nunca tirar as rodinhas pequenas, né, da bike. Então, isso, para mim não é de todo positivo as salas ao vivo, tá? Acho que enquanto você está adquirindo conhecimento, enquanto você ainda não desenvolveu a sua leitura e não tem um trade system bem planejado, a sala ao vivo é interessante porque você está ali, de qualquer forma, reforçando alguns conceitos, né? Boa noite, Felipe. Boa noite, Daniel. Boa noite, Vinícius, os dois, né? Boa Então, noite, gente, Rocha. maravilha. Então, esse conceito, né? Essa ideia de ter uma sala ao vivo, que a gente deve Você colocar ela. fica na sala menos zoada, entendeu? Opa, Anderson, seja bem-vindo, meu amigo. Esse conceito é algo que eu não gosto muito, tá? E o pessoal tem algum microfone aberto aí. E quando eu comecei a minha jornada, que eu assisti, estou falando há 14 anos, Vinícius eu, Vans. quem é? Identifique aí, Daniel. Boa noite, Roberta, seja bem-vinda. Já fecharam, agora o Felipe está aberto. De Felipe está aberto, né? Acho que fechou também agora, né? Então, pessoal, retomando esse conceito, né? Eu estava falando aqui, essas análises de mercado, elas vão subir sempre para o YouTube, né? Essa vai ser a terceira semana que eu estou subindo. E eu acredito que a partir de dezembro eu consiga fazer uma sala ao vivo durante 1 ou 2 horas pela manhã, tá? Não mais do que isso. O objetivo da sala ao vivo não é gerar ganho para os meus alunos, porque o que gera ganho para um trader é a sua competência, né? Então, como vocês já conhecem meu discurso, o mercado é extremamente justo, porque ele premia a competência. Quanto mais competente você for, mais frequentes serão seus ganhos. Eu não estou falando que você vai ganhar mais, estou falando que mais frequentes serão seus ganhos, né? Vou até deixar de compartilhar aqui para a gente se ver melhor. Vamos lá, não sei se está aparecendo aí a minha câmera. Acho que não, né? Vocês Tá estão me vendo? aparecendo. Tá Vocês sim. estão me vendo. Aqui eu não estou conseguindo me ver. Então vamos lá. Na verdade, a competência é tudo que a gente precisa adquirir nesse mercado. E competência vai muito mais do que estratégia, né? Vai muito mais do que técnica. Hoje, em particular, como prometi no grupo, né, mais cedo, eu vou ensinar, né, mais uma estratégia operacional, coisa que eu já venho fazendo desde a aula de 2 aulas atrás, né? A gente trabalhou o conceito de operar bandas de Bollinger. Vamos ver lá na frente também um pouquinho de como operar Fibonacci.
Hoje, eu vou ensinar uma técnica para você operar no time frame de 1 minuto, usando apenas uma média móvel e o MACD, né? Histograma. Mas é um tipo de operacional que eu não gosto de usar no dia a dia, não gosto, né? Mas ele também funciona, como qualquer operacional, como qualquer estratégia, né? O que vai fazer com que você ganhe ou perca dinheiro com essa estratégia, na verdade, não é a estratégia propriamente dita, né? É o operador. Então, nesse mercado, quem ganha é o trader que é lucrativo. E o trader que é lucrativo é o profissional. Tá? É aquele que já tem um conhecimento, já domina as estratégias, né? E que tem o mais importante, né? A competência para transferir para a prática os seus conhecimentos. E aí é onde surgem os maiores desafios, as maiores dificuldades. Porque desenvolver esse mindset, esse comportamento alinhado com o emocional, isso tudo leva tempo e nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer as mudanças, né, comportamentais que precisam ser feitas para que você tenha êxito no mercado como day trade, né? E quando eu falo de fazer as mudanças comportamentais, eu não estou falando só diante da tela. Isso é muito pouco. Não tem aquela história, no ambiente X eu vou agir dessa forma, no ambiente Y ou fora do ambiente X eu vou ser diferente. O mercado financeiro, ele mexe tanto com o nosso psicológico, ele nos desafia tanto, ele nos coloca tanto à prova, que ou você muda o seu ser como um todo, passando a ter uma outra atitude, não só diante do mercado, como diante da vida, ou você faz essa mudança, ou você vai passar perto no mercado, tá? Porque o mercado exatamente vai te testar no seu limite. Ele vai mexer com o seu emocional. Ele vai colocar aquilo. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo, meu querido. Ele vai colocar em prova, né, a sua mente e o seu bolso. Boa noite, Rocha. Seja bem-vindo, irmão. Então, pessoal, quando a gente vai para o mercado com o intuito de ganhar dinheiro, a gente tem que entender que a gente tem que se tornar um profissional antes de qualquer coisa, antes de botar dinheiro no risco, antes de abrir uma operação. A gente sabe que o dinheiro ele tem uma importância muito grande na nossa vida, né? Não porque a gente o ame, mas ele que possibilita a própria subsistência, ele possibilita a gente ter qualidade de vida, ele possibilita a gente realizar nossos sonhos. Só que a gente tem que olhar de uma forma diferente. Não é o dinheiro que nos traz isso, é a nossa competência. Só que a gente tem uma relação com o dinheiro, como a gente tem uma relação com várias outras coisas na vida, né, meio mal construído em termos de conceito, né? Mal de construir em termos de conceito. Então, na verdade, o que a gente tem que focar não é em ganhar dinheiro, o que a gente focar é desenvolver competências, né? E a gente só vai conseguir desenvolver competências numa área que a gente goste, numa área que toque o nosso coração, numa área que a gente, quando tem tempo disponível, a gente vai usar esse tempo, né, a favor, né, a serviço do nosso desenvolvimento, né, em termos de conhecimento, em termos de prática. Então, se não é o caso de um ou outro aqui, né, então, naturalmente, você mesmo está dizendo, né, para si mesmo que você não busca se tornar um profissional do mercado financeiro, você só quer ganhar dinheiro, tá? E nessa condição de só querer ganhar dinheiro, você não pode operar determinados tipos, determinadas modalidades. Se a ideia é só ganhar dinheiro, você não vai ter condições de ganhar dinheiro operando day trade. Dificilmente vai conseguir ganhar dinheiro operando swing trade. Porque essas duas modalidades, ela vai exigir de você mais do que... vai exigir de você um objetivo nobre, né? Que é se tornar um profissional. Essas duas modalidades, ela exigem uma precisão muito grande e ela exige um emocional, né, fruto de um racional bem construído, né, no nível da excelência. Então, se você quer ganhar dinheiro, você pode vir para o mercado financeiro ganhar dinheiro? Sim, não tem problema nenhum. Mas aí você tem que operar no longo prazo, você tem que operar em momentos específicos, pontuais, né? Abrir uma posição, fazer um position trade, em qualquer papel, 90% dos papéis agora, entre março e abril, né, eles nos abriram condições de a gente fazer um swing trade, de um position trade, a maioria deles.
Então, em momentos que o mercado se desvaloriza 40%, 50%, todas as vezes que vocês ouvirem, né, uma notícia, o mercado, a bolsa caiu 40%, 50% esse ano, em função de situação A, B ou C, isso abre oportunidade para position trade. Né? Quem está nas nossas turmas aqui, né, a maioria dos presentes são nossos alunos, né? Tem alguns convidados sempre nesse aulão de semanal, mas nossos alunos sabem, né, exatamente qual a técnica, né, de se montar um position trade. Então, você eventualmente, você entra, quem comprou a Petrobras agora a R$12, né, a R$13, talvez passe anos usufruindo de rentabilidade em função disso. E esse é um tipo de uma operação de position trade. Agora, Rocha, eu quero ser um day trader, eu quero ser um swing trader. Né? Querer é pouco, pessoal. Querer é pouco. É preciso realmente, né, transformar-se. Né? É preciso encarar isso como um grande desafio. Foi o maior desafio da minha vida. E olha que eu já tive desafios, né, bem grandes. As pessoas mais próximas conhecem alguns deles. Mas, diante de ser um day trader, viver disso, esse foi um desafio. Os outros desafios todos foram fichinha pequena. Né? Mas é possível. Então vamos lá, vamos tentar quebrar esse conceito de olhar para um gráfico e ver dinheiro passando, para olhar para um gráfico e esperar, né, as prerrogativas, aquilo que a gente estudou em análise gráfica, aquele que a gente estudou em análise fundamentalista, aparecer. O mercado ele nos convida, e quando o mercado nos convida, eles nos recebem, né, de uma forma amorosa, de uma forma calorosa, como qualquer coisa na vida, né? Se alguém convida você para jantar ou para almoçar em casa, você vai ser sempre muito bem recebido e provavelmente se converterá numa experiência positiva. Mas se você bate na casa de um parente seu, pode ser irmã, pode ser filho, se você bate ali e tenta forçar a situação, talvez o resultado disso não seja bom. É a mesma coisa no mercado, né? Eu estava dando aula agorinha, e a gente estava fazendo, né? Tenho aqui até duas pessoas aqui que estavam na aula, né? O Célio e a Marta. A gente estava fazendo uma avaliação, olhando o gráfico e identificamos vários pontos, né, claros, transparentes, líquidos, né? Onde o padrão ele grita aos nossos olhos, né? Onde simplesmente a gente enxerga, não tem dúvida, né? Não tem dúvida para onde a direção do preço vai no ponto futuro. E isso acontece muito, né? Acontece da gente ter em alguns dias, né, para quem opera day trade, ou em algumas semanas, para quem opera swing trade, ter bastante clareza. E nessa clareza a gente reúne tudo aquilo que a gente busca. Uma análise fundamentalista nos dizendo a mesma coisa que a análise gráfica, entra fluxo, tem alvo de ganho, stop compensa, né, o alvo que a gente está buscando. Então, por que a gente precisa necessariamente estar comprado em algum papel? Por que a gente precisa necessariamente estar abrindo a operação? Né? A gente tem que ter a maturidade suficiente necessária apenas para aguardar o mercado nos chamar. E ele chama, pessoal. Seja nas operações de day trade, seja no swing trade. A gente sabe, tem muita gente aqui, e ainda gente que não entrou ainda, e que vai assistir, né? Já que os vídeos estão indo para o YouTube, está dando mais comodidade e conforto, né, para a nossa comunidade, já que nem todo mundo precisa assistir mais ao vivo. Mas a gente sabe que existem momentos em que os padrões, né, a confluência, né, a previsibilidade do ponto futuro, ela é tão grande que a gente duvida por parecer tão claro aquilo que está acontecendo. Né? Mas por que isso acontece? Você já pensou, vocês já pararam para pensar, por que às vezes a gente vê um contexto e está tudo tão claro que a gente fica, por caramba, isso aqui está, sabe, tá tranquilo demais, né? Para não dizer fácil demais, porque o mercado nunca é fácil. O mercado, a gente transforma ele em algo complexo, porque a gente não conhece os parâmetros, as variáveis, a gente não tem quilometragem rodada suficiente, a gente transforma ele em algo simples, mas nunca vai ser fácil. Mas tem momentos que está tão simples, né? Está escancarado na nossa cara, né?
um show de evidências, de prova, né, que a gente fica com medo de entrar. Mas sabe por que a gente faz isso? Sabe por que a gente fica com medo de entrar quando está tudo muito claro? Porque a gente entra em situações turvas. Porque a gente fica tentando, né? Como eu estava falando no grupo há pouco agora, a gente fica tentando, né, descobrir o mistério das pirâmides do Egito, descobrir o segredo da Mona Lisa. A gente fica tentando encontrar chifre em cabeça de cavalo. Então tem que parar de fazer isso. Olha para o gráfico, faz o panorama de mercado no dia, ou um panorama mais longo, se você está operando swing trade, a gente tem que ver o ciclo econômico, né? O ciclo econômico mundial, o ciclo econômico interno. Se a gente está operando day trade, é panorama de mercado, é notícia, certo? É humor do país, é indicador econômico, é índice americano, índice brasileiro, é isso que a gente tem que ver, né? É preço de petróleo, preço de carvão. A rocha é muita coisa, então vai fazer outra coisa. Porque você quer ser um day trader, ou você tem que se tornar um profissional, você tem que se preparar para o mercado, ou vai fazer outra coisa. Se você tem outra atividade, isso é muito legal, porque você necessariamente não precisa cair nesse cenário mais ácido, né? Mais duro, que é o ambiente day trade, né? Você pode fazer um swing trade, um position, outra carteira no longo prazo, eu tenho vários alunos, né, que ganham dinheiro assim, sem colocar em risco nem o seu patrimônio, nem o seu psicológico. Se você coloca em risco o seu patrimônio, você tem algum nível de problema, né, isso se recupera. O que você não pode é perder o psicológico. Porque quando a gente perde a autoestima, a gente perde a confiança, a gente perde a confiabilidade no que a gente é e no que a gente é capaz de fazer, a gente perde tudo. A gente perde tudo. Isso no mercado, isso na vida, né? Então, a nossa confiança, a nossa autoestima, ela é o nosso bem maior. E no mercado, como é que eu protejo minha autoestima? Deixando de ficar entrando no achismo. Deixando de ficar comprando só porque está barato, só porque caiu de ontem para hoje, né? Tiveram alguns queridos alunos que fazem parte da comunidade que chegaram hoje e disseram se dava para comprar Magazine Luiza. Ah, porque ela saiu de 91 para, acho que 84, né? 85. Não, não dá para comprar a Magazine Luiza só porque ela está barata em relação ao que estava na semana passada. Ou só porque ela é um papel muito forte, um papel querido, né? E apadrinhado pelo mercado como um todo. E por nós, né? Que fazemos parte desse mercado. Não dá para ser assim. A gente precisa ter a maturidade de saber esperar. Espere o sinal, espere a previsibilidade. E o que é previsibilidade, né? A gente já trabalha esse conceito há muito tempo. É soma de probabilidades apontando para uma mesma região. Eu tenho fundamento me dizendo algo, o gráfico confirma, fluxo confirma. Eu tenho ali um show de evidências me dizendo, entre, Rocha, coloque seu capital. E mesmo assim, eu não posso entrar com capital que possa comprometer minha carteira como um todo. Então, são inúmeros detalhes que a gente tem que ir desenvolvendo, que a gente tem que ir construindo, que a gente tem que ir maturando, para que a gente não seja um trader de um ganho só. Que nem aquele artista, né? Que aquele cantor, ou aquela cantora, ou aquela banda de uma música só, né? Aquele jogador de futebol de um ano só. Né? Que o cara foi artilheiro, depois ninguém sabe mais onde ele está. Para a gente pensar em viver no mercado, para a gente pensar em construir uma vida no entorno do mercado financeiro, a gente não pode ser um trader de um trade só. A gente não pode ser um operador de um ganho único de 15, 20, 30, 50 mil. A gente tem que ter constância. E essa constância ela se faz com bom gerenciamento de risco, né? E com a capacidade de selecionar as entradas. A gente tem que ser seletivo em tudo na vida, pessoal. Não é só no mercado financeiro. A gente tem que ser seletivo com a nossa alimentação, com os nossos hábitos, com os nossos amigos. É triste falar isso, né? Muita gente diz, caramba, tem que ser seletivo e criterioso com os amigos. Sim, sim. Porque em todos os laços que a gente constrói, né, esses laços eles sempre podem somar ou diminuir da gente. Então, infelizmente, a gente não pode estar envolvido com situações... Opa, Pedrão, seja bem-vindo, querido. A gente não pode estar envolvido com situações, né, que nos tirem energia. Por mais que a gente tenha algum tipo de gostar de fazer um trabalho, de gostar de morar em algum lugar, de gostar de se relacionar com alguém, a gente precisa ser criterioso. E ser criterioso é um hábito.
e no mercado financeiro, a gente tem que ter hábitos fortes que nos fortaleçam, que aumentem a nossa chance de ganhar dinheiro. Então a gente precisa ser criterioso. Parar de comprar porque, eu acho. Beleza, você acha? Põe lá no seu radar aquele papel, anota. Agora, espera o mercado achar também. Espera que os touros, os compradores também concordem com você. Não fique tentando antecipar. Né? Mercado financeiro, a gente não pode antecipar. A gente tem que reagir. Agora, reagir no momento certo. Na hora que o sinal dá, na hora que a porta se abre, a gente tem que entrar. A gente não pode forçar a entrada antes que o show nos receba, antes que aquele local nos receba, né? Aí eu faço uma comparação com a dança de salão, né? Num forró ou num tango, né, é a figura masculina que dita o ritmo, ela que conduz. A mulher, ela faz o quê? Ela acompanha e, naturalmente, faz todo aquela beleza do seu malabarismo, né? As suas manobras. Né? Mas veja, se a mulher tentar se antecipar ao movimento do homem, né, vai haver um choque, né? Não vai dar certo, vai haver uma perda de sintonia. Então ela precisa esperar o homem tomar iniciativa, fazer o movimento. Mas, no entanto, ela não pode ser lenta na reação. Ela tem que estar pronta, né, com toda a sua atenção dedicada para reagir no momento certo. Então, o mercado, nós somos no mercado a figura feminina. Nós precisamos reagir ao que o mercado mostra, mas não tentar ditar o ritmo, porque as coisas no final não vão dar certo. Beleza? Bom, então depois desse discurso, vamos para a prática. Né? Eu prometi lá no grupo que eu vou ensinar, né, antes de analisar o mercado, eu vou ensinar uma estratégia, tá, de operar no 1 minuto. É uma estratégia que não faz parte, né, do nosso conteúdo operacional. Por quê? Porque é uma estratégia que exige, né, algum capital na banca, que exige, né, eu vou tirar até esses números aqui, o contador de Kendall, né, que eu coloquei hoje, deixa eu ver como é que eu retiro, fechar, não sei mais como tirar, tá? É aquela história, gente, eu não sou muito bom de ferramenta, né? Agora eu sei usar ela para ganhar dinheiro. Aí tem alguns alunos que sabem tudo de ferramenta, dizem, Roger, vamos trocar. Você usa a ferramenta e você me ensina a ganhar dinheiro. Mas não é nada muito difícil, certo? Essa estratégia que eu vou passar para vocês, ela exige algumas situações, tá? Ela exige que você tenha... Depois eu vou mostrar uns resultados que eu estou tendo com ela, tá, gente? Eu estou testando ela desde... Eu já usei essa estratégia alguns anos atrás e eu estou trazendo essa estratégia do 1 minuto para o meu operacional, porque tem muito aluno da gente, né? Tem umas 20 ou 30 pessoas na comunidade, né, que elas se queixam, né, quando operam day trade, né, da posição dos stops quando estão operando um time frame que a gente adota como o melhor time frame, né, para ser utilizado, né, que é o time frame de 5 minutos, certo? Então tem muita gente que se queixa e aí e me diz, pô, Rocha, eu queria operar num time frame menor, porque eu não tenho capital para tomar um stop de 300 pontos no índice futuro ou de 10 pontos no dólar, né? Então eu estou tentando trazer de volta algumas estratégias que eu já usei, né, no início da minha carreira, que possam ser utilizadas por pessoas que têm pouco capital, mas mesmo assim é muito complicado, tá, gente? Porque pouco capital para você operar day trade, você sempre está operando alavancado, seja no índice futuro ou seja no dólar. Mas, todavia, já que é um pedido, né, de uma parcela significativa da nossa comunidade, né, eu estou tentando, né, alinhar, ajustar algumas coisas, operando a conta real essa estratégia. Né, e, por enquanto, com a mão pequena, né, trabalhando até o máximo de 4 contratos carregados, vocês vão ver aqui 7 ou 5, mas isso aqui não é mão de 7 contratos, é apenas o somatório de todos os contratos que eu entrei, que eu usei durante a operação, entre parcial, aumento de posição e coisas semelhantes. Se a gente vê aqui do dia 1º para cá, operando de 1 a 4 contratos, tá? O financeiro a gente conseguiu
Eu operei 10 dias, tá? Que eu viajei e também não tive condições de operar todos os dias essa estratégia. Digamos que eu tenha metade do mês, né? Eu fiz R$ 1.700. Não é um número relevante, mas operando com 1 ou 2 contratos é muito relevante, muito. Porque a quantidade de pontos disso aqui é gigantesca. E o que é legal é que essa estratégia está me dando uma assertividade aqui muito boa. Tá? Eu fiz 145 trades usando ela nessa conta e acertei 94% deles, né? Acertei 137 e só estopei 6 vezes. Vocês veem que é uma estratégia de scalp, tanto que a média das operações vencedoras ela nos dá R$ 12. Mas a média das operações perdedoras também é bem pequena, então tem uma relação de risco-retorno muito boa, tá? Então tem uma estratégia que pode ser usada para pequenos capitais, né? E eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Todos os três, esse mês, tá, gente? Eu operei 10 dias só, 2 semanas. Olha aqui nessa coluna, a quantidade de trade de scalps que eu fiz. Olha a quantidade de pontos que eu fiz em 10 dias ou 11 de pregão, certo? Apenas esses pequenos stops também, totalmente dentro, né, do gerenciamento de risco. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o que eu estou fazendo, o que me trouxe esses resultados, operando de 1 a, no máximo, 4 contatos posicionados, tá? A maioria das operações, 1, 2, ó. 1, 2, 3, 4. Essa de 6 aqui não quer dizer que eu abri 6 contratos, tá? Eu estava com 2, fiz parcial de 1, conduzi, comprei mais um e eles vão somando de forma que o somatório total desse trade foram 6 contratos. Então, se a gente for olhar aqui por contrato, ó, nessa coluna, vamos dar uma olhada aqui numa coisa que legal. Uma operação com 12, com 11, com 7, com 5, com 4, com 3. Olha a quantidade de operações apenas com 2 contratos para baixo, tá? Vamos correr para baixo? Então, olha a quantidade de operações que foram só com 2 e 1 contrato, tá vendo? Então, essa estratégia ela é rentável. Ela é fácil de fazer, ela é relativamente fácil. E ela depende muito pouco de panorama de mercado, tá? Por quê? Porque eu vou ter nela, deixa eu ir aqui para um Paint, para fazer colocar os condicionantes dela, né? É uma estratégia scalping, né? Então são alvos curtos, né? Alvos curtos entre 25 a 100 pontos, sendo que a maioria dos trades, vocês viram, a grande maioria, a saída é com 50 pontos, né? A saída padrão, 50 pontos. Ela exige que você possa operar entre, você tenha margem de pelo menos, né, R$ 1.000. Você vai, né, abrir operações até 4 contratos simultâneos. Beleza? Simultâneos. Né? E ela vai exigir que você coloque o MACD, né, histograma no padrão de fábrica, né, original, e média móvel de 21 períodos exponencial. Mas antes de eu mostrar como funciona, eu preciso dizer para vocês que toda operação de scalp, toda operação que faz médio, e essa operação é uma operação onde você vai fazer médio, você vai fazer preço médio, né? Elas são operações de alto risco, tá? Alto risco não é porque se eu estiver operando com um contrato, tomar um stop de 500 pontos é R$ 100, isso é alto risco? Acha não. A não ser que eu tenha R$ 300 na conta. Então, se eu tenho R$ 300 na conta e tomo um stop de 100, 150 pontos, isso é alto risco, tá?
Mas o que eu falo de alto risco é porque ela exige que você tenha a capacidade de mudar seus alvos, suas posições de stop ao longo do trade. Então, apesar de estar provando para vocês que ela é extremamente rentável, eu vou dar um conselho aqui para vocês. Não façam isso em casa. Eu acho que loucura é essa? Você vai ensinar uma estratégia e não faça isso em casa, sim, gente, porque tem risco. Então, se você for fazer, faz num simulador, tá? Se você realmente é um trader que já é lucrativo, você pode usar essa estratégia, tá? Então, eu diria que é uma estratégia, né? Muito boa, né? Muito boa para traders que já são lucrativos. Né? Boa para traders lucrativos. Mas ela também tem uma finalidade, porque ela vai fazer com que você opere bastante, então você vai ganhar experiência e tempo de tela. Beleza? Se possível, não façam isso em casa. Mas vamos para o que interessa. Como é que opera essa estratégia? Né? Já falei, eu só tenho um MACD, um gráfico. Né? Eu precisava tirar esse marcador de remover. Cadê? Eu precisava remover. Marta, você está aí na sala? Não, A contador de quem? Ah, tá, não lembro pronto. mais, não. Ah, você só sabe. Pronto, você só sabia colocar, né? Mas pronto, encontramos. Você viu onde é que foi? Até mesmo para depois, se você quiser remover, botão direito, remover indicador, né? Bom, então o que é que eu vou fazer, gente? Como é que funciona essa estratégia? Ó, o MACD é um indicador que é construído em cima de uma média construída em cima de dados coletados de duas outras médias. Então, uma média de 9 períodos que usa o rol de preços das médias de 12 e 26. A diferença entre elas se cria uma média de 9. Isso vai fazer diferença no resultado que a gente vai ter? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas assim, eu tenho que a obrigação, né, de tocar no assunto e explicar o MACD. Então, o MACD histograma, ele me diz basicamente, né, ele forma topos e fundos também, ó, como o gráfico faz, né? Então, vamos lá, eu tenho um topo aqui, ó. Depois eu tenho um fundo, um topo. Se a gente olhar para o gráfico, a gente percebe que há uma similaridade entre os topos e os fundos. MACD fez topo, gráfico, preço fez topo. MACD fez um segundo topo, gráfico fez um segundo topo. Inclusive, respeitando, né, a tendência, né, em harmonia. Um topo mais alto. Topo MACD, topo mais alto. Fundo mais baixo. Tá certo? Então, vamos lá. O MACD, então, por se tratar de médias de preço, na maioria das vezes, ele vai fazer a mesma coisa que o preço está fazendo graficamente. Tá? Ele vai me dar um topo, depois vai me dar um topo maior, e na maioria das vezes nós vamos ver isso acontecer também no gráfico. Mas em alguns outros momentos vai haver uma divergência. Vamos ver isso aqui? O mercado está caindo aqui, ó. E olha como o MACD está fazendo. O MACD está, enquanto o mercado está caindo, o MACD lá embaixo, gente, olha a setinha. O MACD já está fazendo fundos mais altos, enquanto o preço está fazendo fundo mais baixo. E nesse particular aqui, o preço fez um fundo mais baixo do que esse. Vamos marcar aqui, pessoal? Vamos lá. O que é que o MACD está fazendo? Ou o preço está fazendo? Fundos mais baixos. E o MACD, fundos mais altos. Vou fazer melhor aqui. Então, ó, o MACD está... O preço está caindo, me dando fundos cada vez mais baixos. O MACD está dando fundos cada vez mais altos. A esse fenômeno é chamado de divergência, certo? Do MACD com o preço. Vamos lá. Isso se aplica a qualquer tempo gráfico, tá? Não é somente
num minuto. Tá? Eu botei o MACD aí porque ele vai ser uma informação importante na estratégia propriamente dita, que eu ainda não passei para vocês. Tranquilo? Então, divergência do MACD com preço. São nessas divergências do MACD com preço, ou seja, quando o MACD já está me dizendo que o mercado está, em termos das médias dos preços, ganhando força, mas o preço está me dizendo outra coisa, são nesses momentos em que, quando eu tiver, né, um afastamento da média de 21, que justifique uma operação, eu vou tentar entrar. Isso também vai acontecer numa hipótese inversa de venda, tá? A gente sabe que no day trade a gente pode abrir uma operação de compra, objetivando que o preço suba, e a gente ganha com essa valorização. Mas existe uma segunda maneira de operar no mercado, que é a operação inversa. A gente vende num topo, e se o mercado cair, a gente fecha a operação comprando, e eu posso obter lucro também operando dessa forma. Eu vendo a 100.000, né, e 300 pontos, e compro a 100.000 pontos. Essa diferença aqui foi um ganho, aqui está errado até, viu, gente? 100.300, né? Vamos fazer? Vamos criar uma hipótese de um preço normal, né? Vendo a R$15 um ativo e compro a 12. Eu vendo sem ter, fazendo uma venda descoberta. O mercado te permite isso. Naturalmente, esse tema de venda descoberta não é foco do nosso encontro. Mas você pode vender algo sem ter e ganhar dinheiro com a desvalorização dele. Porque no fundo, o que é lucro? É quando o preço de venda é maior do que o preço de compra, né? Só isso. Que o preço de compra. Da ordem que a gente faz, né? Eu posso comprar primeiro, que é o mais normal, é intuitivo, porque a vida, né, o chamado mundo real, né? Não que o mercado financeiro não seja, mas no dia a dia nós estamos condicionados a vender somente algo que a gente tem. Né? É a lógica do mercado tradicional. Mas no mercado de renda variável, no mercado financeiro, você pode vender primeiro, desde que você ofereça garantias para a corretora. O que é garantia? Patrimônio, dinheiro, ações, títulos públicos, CDB, dinheiro na corretora. Eu ofereço garantias, vendo um ativo a um preço, porque eu acredito que ele vai cair, e se essa crença se confirmar, eu compro mais barato e eu ganho a diferença. Então o mercado permite isso. Então vamos lá. Como é que esse é operacional, pessoal? Eu não vou comprar em qualquer... Eu vou usar o quê? Conceito de fundo, mas eu vou usar padrões de candle. Tá? Então, eu volto para aqui e vou colocar a sexta informação, que é uso dos padrões de candle que denotem, né, reversão de tendência. Então vamos lá. Então é scalp, sempre scalp. Eventualmente eu posso fazer 80, 90, 100 pontos, mas as minhas ordens já vão com alvo de 50 já definido, né? Ordem oco, que são aquelas ordens já programadas quando elas são abertas. Margem de no mínimo R$1.000, né? Pelo menos R$1.000 de dinheiro. A gente vai trabalhar até 4 contratos. A gente vai usar o MACD de histograma, a média móvel, e a gente vai usar padrões de candle. Então, eu não vou marcar linhas de suporte e resistência. Nessa estratégia, não me interessa ver onde é que tem suporte e resistência. A única coisa que me interessa, né, nesse mercado todo aqui, é fazer o que eu estou mostrando para vocês, identificar falhas em sinais de compra ou de venda. Então, vamos imaginar o seguinte, o mercado está caindo aqui, ó. E nesse momento, pelo que a gente conhece de padrão de candle, ele teria, num minuto, dado uma possibilidade de compra nesse momento aqui, ó. Deixa eu printar.
O mercado despencou. E aqui nesse padrão, nesse candle aqui, seria uma compra, utilizando a formação de um fundo, utilizando, né, o conceito de padrões de candle, né? O mercado ele fez, me deu aqui uma modalidade chamada engolfo, e ele abriria uma possibilidade de compra. Então, eu não vou entrar aqui, não vou entrar em comprado aqui, e eu vou ver se essa compra vai conduzir o preço para a média móvel de 21 ou não. Correto? Se essa possível compra aqui, ela não levar o preço para a média móvel de 21 e ele cair para ele buscar o fundo de novo, no próximo sinal de compra, eu vou entrar. Então, vamos lá. Então, eu estou vendo aqui, ó, e os melhores momentos são depois, pessoal, de um alargamento de preço, tá? Despencou, eu tenho aqui uma possibilidade de compra. O mercado não foi, o mercado caiu, voltou a testar fundo praticamente, correto? E aí ele me dá aqui um novo engolfo nesse candle branco. Ele me dá um outro ponto de compra aqui. O que é que eu vou fazer? Esse candle, quando fechar, eu vou marcar a máxima. Na hora que ele ativar, eu vou comprar para sair na média móvel. Ok? Se ele vier contra mim, aí eu vou pegar aqui, eu vou entrar com um contrato sempre, tá? Um contrato. Entro com um contrato comprado, né? Em que ponto aqui? Se ele vier 100 pontos contra mim, menos 100 pontos, eu vou entrar com o segundo contrato. E se ele perder esse fundo, eu entrei com um contrato nesse ponto, aumento a posição com 100 pontos, e aí o meu preço médio vai estar mais ou menos aqui. Aí eu vou medir 200 pontos para baixo. Vou comprar mais 2 contratos. Caso ele venha, caso ele caia, não aconteceu isso aqui. Caso ele caia. Se ele pegar esses 200 pontos aqui e cair mais 100 pontos, eu stopo. Certo? Então, o stop, ele vai estar a 300 pontos do meu preço médio, do meu primeiro preço médio. Então, o meu stop vai estar a 300 pontos desse médio. Não façam isso em casa. E aí eu vou estopar com 4 contratos, né? Naturalmente. Beleza? Então, vou tomar 4 contratos, 80 vezes 300 pontos, R$240. É pesado? É. Tá? Principalmente porque os nossos ganhos, eles vão ser de quê? Eles vão ser de 15, de 20 reais. Só que a assertividade desse trade, ela é tão grande, na falha, a gente vai ver isso de novo, né? Que eu não tomei nenhum stop cheio em 100 e poucas operações. Mas se tiver que tomar, toma. Certo? Se tiver que tomar, toma. Mas a probabilidade de eu ser estopado nessa operação aqui, né, ela é muito pequena. Você vê que eu estou com 94% de acerto e os meus stops foram de 90 pontos, foram pequenos. Por que stop de 90, Rocha? Porque quando ele voltou aqui, né, eu percebi que saiu uma notícia, que ele, de repente o mercado estava muito fraco realmente na compra, e eu resolvi estopar, eu não quis esperar mais. Tá? Mas isso aconteceu 4 ou 5 vezes em 150 operações. Nas outras foi todo automatizado. Então vamos ver de novo. O mercado ele precisa me dar uma entrada de compra e não ir na média. Não ir na média. E voltar a trabalhar abaixo, como se fosse me estopar no fundo. Aí no próximo sinal de compra eu entro. Isso acontece com uma assertividade muito grande. Vamos ver aqui de novo, tá? Vamos caçar um outro momento. Quando é que eu uso o MACD? O MACD ele precisa estar já me dando um sinal de força compradora.
Então, por exemplo, deixa eu me posicionar aqui melhor. Se vocês olharem aqui embaixo, na própria linha marcada, quando ele me deu esse segundo fundo, ele está na mesma região. Ó. O MACD ele já está entrando com força compradora. Então, para que eu uso o MACD? Para ele me dar um sinal de que as médias também estão dizendo a mesma coisa. Aí vamos ver aqui, entraria aqui nesse sinal de compra? Não. Venda, entraria nessa venda? Não, porque não falhou. Eu preciso que tenha uma primeira venda que não venha na média, não venha na média, que ela dê um sinal de venda aqui, ó, nesse padrão de daria uma venda, ele subisse e me desse uma segunda venda para eu vender. Então, em que situação faria isso? Digamos que eu tenho esse contexto aqui e que esse candle não existe. Que o mercado ele me deu uma consolidação, beliscou aqui para baixo e subiu. Subiu. E aí ele me dá um padrão, né? Desses que a gente reza a Deus, né? Todo dia para nos dar. Não vamos deixar Deus. Não vamos ver Deus com o mercado financeiro, não. Me deu um engolfo de baixa aqui. Vou vender. O alvo é a média móvel. Se ele tiver algo em torno de 50, 60 pontos, eu vou sair com meus 50 padrão. Se essa distância tiver 120, 130, eu posso alongar um pouquinho, a depender de como o mercado ele comece a mostrar a cara aqui, a força vendedora, e aí eu posso sair com 70, 80 até 100 pontos. Mas, no geral, essa venda minha aqui, ela vai com 150 pontos. E o meu stop padrão, 300. Ok? 300 pontos. Bom, vamos pegar um outro momento que tem acontecido. Ó, aqui o mercado tentou vir na média, ó. Tentou vir na média, né? Caiu, me deu um candle de controle de touros. Ele não chegou a dar um sinal, mas ele chegou muito perto da média. Ele tinha que ter tocado a média de 21 aqui. A média de 21 é uma média que sustenta os movimentos, né, regulares do mercado. É a média que a gente espera que o preço toque para a gente entender que ele fez um fundo ou um topo. A gente espera que a média toque, que o preço toque na de 21, para a gente confirmar que eu tenho um topo aqui. Então, é a média que sustenta os movimentos bem negociados do mercado. Se ele tentou chegar aqui na média e não pegou, quando ele chegou aqui embaixo, ele me deu um outro padrão de venda, esse candle aqui. Quando eu posso comprar aqui, que ele não me deu espaço para a média, ou eu posso, no risco, comprar aqui, se eu perceber que o MACD já está subindo. Tá certo? E aí eu posso fazer o quê? Comprar na falha. Qual foi a falha? Falha dessa tentativa do preço tocar na média. Caiu de novo, me deu esse padrão, eu compro aqui. Meça essa distância, se tem 50 pontos no índice futuro, eu entro. Se tem menos, aí eu não entro naturalmente, porque não compensa eu ficar pendurado no mercado. Certo? Onde é que eu posso entrar também? Divergência do MACD. Olha que padrão lindo de fundo. Eu tenho um fundo, eu tenho outro fundo e o MACD já está me mostrando isso. E eu estou vendo isso. Então, quando o MACD me dá divergência de fundos, eu também compro. Ok? Compraria aqui, porque aqui se trata o quê desse padrão, gente? A maioria das pessoas aqui já assistiram nossas aulas. Aqui eu tenho um Haramid alta. Então, eu tenho um fundo que está me dando a perspectiva de compra. Eu tenho um MACD me dizendo a mesma coisa. Então, eu compraria aqui de novo e sairia sempre na média. Ok? Sempre na média. Se tem 40, 50, 60 pontos, eu saio com 50. Se ela tiver 90 ou 100, eu posso esperar um pouquinho mais. Tá certo? Bom, vamos caçar aqui outras situações. Fez um fundo, foi na média, não vou entrar aqui. Fez um fundo, foi na média e nem me deu um padrão de compra. E vamos seguir adiante. Tá? Aqui, ó. Ele me deu uma venda. Me deu uma venda. Não vou entrar nessa venda, porque é a primeira tentativa. E ela não tocou na média 21. Voltou a subir. Só que nesse caso,
Ele não me deu ponto de compra aqui. Não me deu. Se esse candle tivesse subido um pouco mais, se ele tivesse subido, ao invés desse preto aqui, se ele tivesse subido e feito qualquer padrão desses que a gente estuda, tá, pessoal? Qualquer estrela da tarde. Quais são os padrões de venda em topo, pessoal? Vamos lá. Se ele tivesse feito um engolfo, meteria a venda aqui em cima. Alvo, média móvel. Certo? Quais são os padrões de candle de venda? Olha que eu não estou marcando topo, fundo, fazendo nada. Nessa estratégia não precisa. Quais são os padrões de venda? Eu tenho estrela cadente, né? Estrela da tarde. Marabozu de baixa. Né? Qual é mais? Me lembrem aí. Engolfo de baixa. Acabou. É preciso que apareça essas crianças aqui. Depois de uma falha. Rocha, por que falhou? Ele não caiu? Caiu, mas não tocou na média de 21. Ou seja, ele está muito forte. Ele me dá uma segunda tentativa de venda. Os ursos aqui, gente, ó, os ursos construíram esse topo. A gente sabe que ursos constroem topos e rompem fundos. Né? A brincadeira deles é essa. Os ursos eles tinham que ter trazido para, no mínimo, testar aqui a média móvel, porque aqui na média de 21, a gente sabe que tem setup de compra. Só que os ursos não conseguiram trazer o preço para o ponto de entrada compradora. Ah, Rocha, mas tinha esse pullback aqui. Nem chegou no pullback. Ó. Não chegou no pullback. Essa queda aqui, ela tinha que vir. Depois que fez esse topo, se os ursos estivessem aqui realmente saudáveis, ela tinha que vir aqui na média ou aqui no teste do pullback desse rompimento. Não veio. Então, ela falhou a venda. Mas na próxima tentativa, dificilmente os ursos vão deixar barato. Então, entro vendido aqui e saio na média. Aqui, com certeza, tem bem mais do que 50 pontos, né? Se a gente for ver aqui, teria, né? Teria 300, 400 ou até 500 pontos. Então, faria um trade um pouquinho mais longo. Certo? Faria um trade um pouquinho mais longo. Então, vamos continuar. Fundo, foi na média, não faço nada. Aqui, foi na média, não faço nada. Rompeu, eu sempre trabalho contra a tendência. Então, nós vamos operar. Nós vamos operar sempre contra a tendência. Tem gente que não gosta, então não usa essa estratégia. Vamos operar contra a tendência, tá? Rocha, você usa isso aqui como um setup seu no dia a dia? Não, vocês sabem, todo mundo sabe que eu opero em 5 minutos e opero aquilo que a gente vê dentro de sala de aula, né? Compras em fundos e em rompimentos de topo. Esses fundos podem ser duplos, fundo no pullback, fundo na LTA, são as regiões que eu compro. Rompimento do primeiro topo que faz o pivô de alta. E vendo aonde? Vendas em topos, nunca num topo simples, sempre num topo duplo, ou num topo no LTB, ou num topo no teste pullback, e vendo no primeiro rompimento de fundo. Então, essas são as minhas entradas. E o que é que eu espero, então? O preço chegar sempre numa resistência e suporte, num fundo ou num topo. Chegou ali, eu vou esperar os padrões de candle, que vão me dar possibilidades de identificar quem está comprando, quem está com a força naquele momento. É assim que eu opero nos 5 minutos. Mas no 1 minuto, eu estou ensinando uma estratégia. Beleza? Bom, o que aconteceu aqui? Uma falha, e aqui eu tive que usar, né, o meu manancial. Né? Por quê? Eu tive a primeira falha. Primeira tentativa de ida não foi na média. Segunda tentativa eu compraria aqui. Certo? Eu compraria aqui. Então, eu teria feito a minha primeira entrada aqui nesse candle, por aqui.
e ele caiu antes de vir na média. Então, o que acontece? Eu mediria o que, gente? 100 pontos. A gente vai ver lá depois, tá? 100 pontos para fazer um aumento de posição. Na hora que eu fizer um aumento de posição aqui, o meu preço médio vem para onde? Para metade, né? Vem para aqui. Certo? Meu preço médio vem para aqui. Eu comprei aqui, C1, né? Comprei com 100 pontos, digamos que seja 100 pontos, né? Depois a gente vai medir, tá? Comprei aqui, C2. Meu preço médio fica na metade. Aí do meu preço médio para baixo, eu meço 200 pontos. E boto aqui uma compra, né, de 4 contratos. O dobro. Meu preço médio vai puxar, então, agora para aqui. Ok? Se o mercado andar mais 100 pontos para baixo, stop. Rocha, você compra mais 4 ou você compra mais 2 e forma 4? Não, aqui desculpa, eu compro para formar 4 no início, Tá. certo? Aqui eu fico com 2, né? Como tá, aqui eu compro 1 para me formar 2. Aqui eu compro 2 para carregar 4, certo? Entendi. Então aqui meu stop mais 100 pontos abaixo, né? 100 pontos abaixo dessa mínima aqui, da minha última entrada de compra. Beleza? Foi isso que eu fiz. Setembro, do primeiro dia de setembro para cá, eu só estou fazendo isso, tá? E aí você diz, como é que você tomou um stop de 90 pontos? Porque vamos imaginar que depois que eu faça isso tudo, eu vou apagar, tá, gente? Digamos que eu faça toda essa estratégia e que meu preço médio, ele fique aqui em cima ainda, ó. E aí, quando eu entrei aqui, e ele tocou aqui na média, eu tenho que fechar. Então, eu vou ter que estopar negativo aqui. Certo? Meu preço, para eu começar a ganhar, digamos, uma hipótese, que depois que eu fiz toda essa estruturação, o meu preço médio tenha ficado aqui. Só uma hipótese, tá, gente? Aí, o que eu vou fazer? Aí, quando ele toca na média, eu preciso fechar minha operação. E eu estou estopado aqui no prejuízo. Vocês entenderam por que acontece de um stop ser menor do que os 300 pontos? Quando a média fica. Mas aí não tem problema. Depois, se ela me der uma outra possível entrada, eu posso entrar. Inclusive, se eu não tivesse entrado aqui, aqui eu teria entrado. Por quê? Divergência de MACD. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o mercado me dando fundos mais baixos, MACD me dando fundos mais altos. Eu teria entrado aqui. Caso não tivesse entrado nesse sinal, aqui seria uma outra operação. Beleza? Vamos mais, ó. Vamos mais uma vez. Ó, ele falhou. Ele aqui tentou. Posso considerar que aqui tenha sido uma falha de tentativa de chegar na média. Eu vou pegar a próxima entrada. Aqui, ó. Compra aqui, saio na média. Beleza? Tenho que ter o MACD subindo. O MACD está subindo. Aqui um padrão estrela da manhã. Por que eu comprei aqui, que eu considerei que aqui falhou? Ele fez uma tentativa aqui, ó. Toda essa região aqui foi uma tentativa de ir pelo menos na média. Tá? O mercado ele tem que se escorar na média de 21, que é a média, né, onde mostra que o mercado está, onde os touros, quando compram, eles estão fortes. Ele precisa levar o preço pelo menos para a média de 21 num minuto. Certo? Aqui ele não falhou hora nenhuma, fez um fundo, foi, não vou entrar. Fez um fundo, foi, não vou entrar. Eu preciso de uma falha. Uma falha de alta. Fez um fundo, foi. Aqui também não chegou a falhar. Ele fez uma bandeirinha de alta, jogou aqui embaixo.
Não estou vendo nenhuma falha por enquanto aqui. Final da tarde não vou entrar, né? Não vou entrar no final da tarde. Vamos ver aqui. Ele tentou fazer uma venda aqui, mas posso considerar até isso como uma possível falha, mas não faria. Aqui ele deu uma venda, chegou no alto, tá vendo como ele tocou certinho? Aqui eu não entraria de novo, tá? Não entraria. Porque só entraria em que circunstância aqui? Vamos imaginar que ele tivesse me dado aqui essa curvatura de topo, né? A gente pode entender como um movimento que vai empurrar o preço para a média de 20. A média de 21 atrai muito preço, pessoal. Atrai o tempo todo, a gente está vendo isso. Então, digamos que tivesse acontecido isso aqui. Ele veio, deu nessa região um sinal de venda e esse candle não tivesse existido. Não tivesse existido. Daqui, né, vamos tentar apagar, né? Esse candle, vou botar uma cor próxima aqui. Ó, o mercado ele só chegou até aqui, tá? Ele tinha, com essa venda, de ter vindo testar a média, não testou. Digamos que ele não tenha chegado aqui também. Não testou, ele veio e subiu aqui. Me deu uma estrela cadente. Venderia aqui para sair aqui. Principalmente que o MACD já está aqui, ó, negativo. Certo? E o preço está trabalhando na mesma região. Essa estratégia estopa, claro que estopa, já mostrei para vocês. Mas estopa cheio, não estopou ainda. Certo? Em cento e tantos trades, ela não estopou nenhuma vez cheia. Eu já usei esse operacional no passado, tá? Quando o índice estava lá em 30, 40, 50 mil pontos, né? Há muitos anos atrás. Funcionou bem, tá? E eu agora estou trazendo ele de volta, testando ele de novo. Mas eu só vou autorizar meus alunos, né? Vocês, né? A maioria de vocês, a usá-lo na conta real depois de operar 3 meses com ele. Para eu ter certeza que em 3 meses, mesmo eu tomando esse top cheio, ele vai acontecer, tá, gente? É só uma questão de quantas vezes vai acontecer no mês, né? E essas vezes que acontecer, eu vou perder R$200, compensa a rentabilidade das outras operações. Então, hoje, considerando aí 2 semanas, né, para cá, esse operacional ele está me dando R$1.660 de ganho, tá? Com 94% de acerto. Então, se o stop é R$200 mais ou menos, o stop cheio, eu já posso tomar aqui 8. Não, desculpe, 8 não, gente. É 7 vezes 2, 14, é 8. Posso tomar mais ou menos 8 stops que ainda vou estar no positivo. Naturalmente, eu não quero que isso aconteça. Naturalmente, isso não vai acontecer. Pô, não aconteceu nenhuma vez até hoje. E no passado também eu utilizei com um nível de eficiência não tão bom quanto esse, né? Realmente está bem alto, 94% de acerto. E você vê que as operações, elas são, ó, reloginho, né? Bem legal. Eu estou até gostando, né, de operar de novo. Quem sabe eu possa, nos meses seguintes, em vez de entrar com um contrato, 1, 2, 4, eu teste em outubro 2, 4, 8, né? Eu vou ficar carregado com 8 no total. Então, vamos ver. Passei essa estratégia. Eu espero que vocês tenham entendido. Alguém tem alguma dúvida, gente? Sobre isso? Rocha, Diga, Vinícius. as taxas de operacionais vêm cara com essa estratégia? 10%. Muito barata. 10%. Beleza. Tranquilo? Seja bem-vindo, Márcio. Seja bem-vindo, Ezequias, que eu não tinha falado ainda. Tá? Bom, vamos analisar o mercado agora, galera? Vamos para o Ibov, no diário. Mas antes eu quero reforçar isso aqui, ó. Não façam o que eu ensinei em casa. Até que eu libere, né? Lá em dezembro, a gente volta a conversar. Mas se vocês quiserem testar no simulador,
testem aí que vai ser legal, né, para vocês me darem esse feedback. Beleza? Dado o recado. Bom, vamos para o Ibov. Essa briga, né, que a gente está vivenciando aí do Ibov já tem bastante tempo. Segurando essa região. Canal de baixa, né, pessoal? Tá bem claro aqui. O mercado está num canal de baixa. Vou marcar aqui, ó, a gente vê. Posso até dar uma curvaturazinha. A gente enxergar melhor. Respeitando essa região. E veio para onde a gente pediu, né? A gente pediu que o mercado viesse, né? Para onde? Para o teste do pullback desse rompimento. Que foi exaustivamente trabalhado, né? Topo, fundo, topo mais alto, testa topo, não veio nem nesse ponto de controle aqui do M, a gente já estudou isso, a gente sabe que o mercado está forte, vem, rompe, faz um pullback do candle, sobe em canal, me dá um M, e aí quando ele perdeu aqui, a gente já tinha cantado a pedra, que ele poderia vir aqui, e aí depois ele faz um oco, abre o oco para o alvo atingido. Muita gente achou que nesses dias aqui em que o mercado entrou pressão compradora, o mercado já vinha para romper o topo. Mas o que é que eu falei para vocês? Se eu tenho um padrão, ele só falha se o preço for na região onde deveria ser o stop loss. Então, para que esse oco perdesse a sua força, o preço, antes de atingir o alvo, né? Digamos assim. Vamos melhorar essa visão aqui. Sobe em canal, ó. Tá certo? Mas isso agora não me interessa muito. Me interessa enxergar, né, o topo duplo em M, né? Aqui, ó. Topo duplo. Ok? Aqui a gente já fechou a maioria das nossas posições, né? Na nossa sala. Alguém ainda quis comprar por aqui. E aí ele veio e do M, ele me deu um oco. Neckline, linha do pescoço, perdeu aqui, ele está me dizendo que vem nessa linha, que é a amplitude desse movimento, ó. Cabeça, a linha do pescoço, você projeta, e ele vai dar exatamente aqui. Só que houve algumas tentativas, né? Tentativas do mercado, né, meter aqui um padrão que pudesse criar uma expectativa de que o oco falharia e ele viria para romper. Mas o oco é foda. Ele trouxe o preço para aqui. Agora o mercado fez aqui um padrão lindo, engolfo de alta, né? Só que ele tem que se livrar dessa LTB, que é a LTB do canal, tá? Enquanto ele não se livrar daqui e não passar por essa região, aí a gente está falando de 102 mil pontos. Enquanto ele não fechar um candle aqui para cima, o mercado ele vai ficar mascado aqui. Agora, na hora que ele fechar aqui, amigo, apertem os cintos, desligam os celulares, porque ele vem, ou coloca no modo avião, né? Ele vem briscar de novo 105 mil pontos. Rocha, é possível ele, inclusive, cair mais do que isso aqui? Lógico que é possível. Qual é a minha frase célebre? Tudo pode acontecer no mercado financeiro, inclusive nada. Né? Só que o que é que você já sabe, estão cansados de ouvir, o mercado está bem intencionado. O mercado hoje pesou lá fora, pessoal. Pesou e pesou mesmo, foi feio, foi sangue lá em Dow Jones, foi sangue SP500, e a gente aqui fechou positivo, foi lá embaixo e voltou. O que é que o mercado está me dizendo? Basta. Agora, Rocha, Diga, Daniel. na terça e na quarta, o mercado externo subiu bastante e o Ibov caiu. Pode ter sido isso também, né? Mas lembre que a gente teve esse problema aí, né? Da Renda Brasil. A gente está aí com uma certa tensão em relação ao Paulo Guedes. Muita gente achando que ele está na grelha, né? Na grelha de Bolsonaro, que vai virar churrasco. Eu acho que seria o fim
o apocalipse de Bolsonaro se ele tirar Guedes, tá? Eu acho que aí já vai ser demais, né? Aí vai ser demais. Aí o mundo vai se voltar contra ele. Acredito que não. Tá? Apenas é uma novelinha mexicana, né? Permeando essa relação dos dois. Então, o que aconteceu aqui, né, Daniel, primeiro, terça e quarta, um pullbackzinho desse candle normal. Não chegou nem a metade, é o normal, tá? E hoje, sim, sangrou o mercado externo e a gente segurou. Então, eu vejo o Ibov, vejo o mercado bem intencionado, mas de bem intencionados, o inferno está cheio. Então, tem que ter, além de intenção, tem que ter ação. E a ação que vai me dizer que o mercado realmente se livrou desse canal e que agora a conversa é mais em cima, né? Para me dizer mais embaixo, o que aqui a gente já vem com uma boa perspectiva de rompimento, né? Ele precisa fechar aqui em cima desse topo, beleza? Mas estou acreditando, hein? Estou acreditando, mesmo porque tem várias corretoras que estão falando em 115, 120 mil, estão dando um call de compra, daí eles vão tentar empurrar esse preço lá para cima, tá? 120 eu acho demais também, né? Ninguém aqui é filho de compadre Washington para ser inocente. Então a gente tem que trabalhar em cima de uma hipótese, né, que o gráfico nos mostra. Na hora que o mercado conseguir se desvencilhar desse canal de baixa e romper esse topo intermediário, ele vai explodir, vai vir muito rápido, aqui para cima, 1 ou 2 dias, e aí quando chegar aqui, a gente senta e conversa de novo, abre uma cerveja, e aí vamos renegociar a nossa vida, beleza? Vamos olhar alguns papéis, tá? Então, pessoal, vamos lá, papéis podem colocar aí no chat, pra gente ver, para 10 minutos a gente fechar tudo. Já botaram no chat aí, Rocha. Valeu, Daniel. Sábado você vai para aula, né, Daniel? Vou sim, vou sim, vou sim. A gente vai fazer só replay de mercado, tá? Rocha e seus 12 apóstolos. Amar, pô, Célio, um dia que Célio não me pedir para olhar Amar, ele tá o quê? Ele dormiu de calça jeans, né? Tá magoado, brigou com a mulher, né? Amar 3, Petro 4, vamos lá. Amar 3, pessoal. Bom, Amar 3, o que eu estou vendo aqui? Estou vendo esse fundo, né? A gente já tinha visto. O mercado fez um fundo aqui numa região que eu não gostei muito, né? Preferia que se o mercado é para cair, pessoal, vamos torcer para ele cair muito, para ele pegar um fundo duplo, né? Essa região aqui é uma região de briga, sim, mas não é o melhor ponto para ele fazer uma correção. Não é o melhor ponto. Porque isso abre uma alternativa aqui divergente. Isso aqui abre a possibilidade de se formar o quê? Um topo duplo e voltar aqui para baixo. Então eu não gosto quando o mercado deu uma compra aqui, deu, tá certo? Golfo de alta, região da média. Só que essa região aqui é uma região de briga, sim, mas não é o melhor ponto de entrar força compradora. Porque já vi muitas vezes acontecer o seguinte: o mercado ele caiu, aí ele vem para ele me dar um topo duplo para jogar exatamente aonde ele deve fazer a melhor entrada da gente. E aí muita gente comprou aqui e vai ficar pendurado, tá? Não significa que é isso que vai acontecer, mas hoje ele mostrou uma fraqueza que nos preocupa, né? O mercado ele conseguiu abrir e subir, né? Caiu bastante, pesou, abriu embaixo, aquele gap de baixo se recuperou. Abriu um gap de baixo e não teve força para se recuperar, inclusive fechou quase na mínima. Mas teoricamente, esse padrão aqui está empurrando o preço para esse teste, tá? Mas não descarte, Célio, a possibilidade, porque aqui eu tenho o quê? Eu tenho aqui um inside bar. O que é que significa isso? Se o mercado abrir amanhã e romper a máxima desse candle, ele vai vir tocar o 8,77, sem dúvida.
Mas se ele abrir um gap de baixa e perder, rasgar essa mínima aqui, ele vai confirmar a hipótese de voltar a testar o 7,77, beleza? Então agora nós estamos na metade do caminho. Não dá para saber as intenções do mercado, porque esse fundo foi feito na melhor região. Se esse fundo tivesse sido feito aqui, né, e voltado, eu diria que o preço ele viria a tocar o 8,77 com uma probabilidade gigantesca. Muito maior ele vir testar esse fundo primeiro. Vamos ver Petrobras. Bom, a Petrobras ela está num grande caixote, né? Num grande caixote aqui. Vou marcar essas duas linhas, inclusive, né? E agora deu um compra hoje. Só que essa compra aqui, ela ainda não é a melhor compra, porque o mercado ele está caindo também em canal, ó, gente. Então, os alvos dessa compra, eles são curtos, correto? Enquanto o canal ele aprisiona demais o papel. Dá para comprar amanhã demais da abertura? Dá, caso as suas ambições, seus alvos, ó, 2%. Não dá para entrar, né? Rocha, mas esse padrão não é um padrão comprador de alta, sim. E ele não teria que trazer aqui, né, nesse topo anterior, mais ou menos aqui, né? Sim, se o mercado não tivesse caindo em canal. Ok? Então, se ele não tivesse caindo em canal, porque o canal ele é um padrão gráfico muito forte. Se ele não tivesse caído no canal, o alvo seria esse, seria o primeiro alvo. O alvo da compra agora, deu compra, deu. O alvo da compra agora é a LTB do canal, se romper. Essa região aqui, não, um pouquinho para cima. Essa região aqui. E aí, dificilmente ele vai romper de primeira. É mais provável ele voltar para fazer um fundo, para ganhar força, para testar o topo. Certo? Então, nesse momento, Petrobras está comprada com alvo curto. Não dá para entrar, fazer trade aqui, porque eu tenho 2% de alta e eu tenho aqui, né? Vamos medir? Eu tenho aqui 3% de baixa para 2% de alta. O risco é o retorno, não compensa o risco. Tá? Um tradezinho pequenininho. Vamos deixar ela respirar, gente, mostrar a cara. De repente fechar aqui em cima do 23,69 para realmente nos dar uma compra bacana e ficar deixando de tentar pegar esses micromovimentos aqui que tem alvos pequenos, o mercado está mascado, não vale a pena, né? Porque principalmente agora, ó, não dá para acreditar que ele vem testar nesse topo direto. Ele não vem nesse topo direto. Ele vai ter dificuldade de passar nessa região. Por quê? Porque os touros, né, eles vão precisar ter muita força para se livrar de dois frontes aqui com os ursos, né? Muito forte. Dificilmente vai passar de primeira, a não ser que o mercado esteja muito, muito otimista. Tá? Petrobras está comprada, deu compra hoje, final do dia, com alvo curto. Vamos ver aqui. Ambev. Opa! Olha onde parou. A Ambev ela se livrou de um canal, né, de baixa e agora parou aqui no teste pullback. Tá? O que pode acontecer aqui agora? Tudo, inclusive nada. O alvo desse engolfo aqui, tá? E de uma compra possível, que teve gente no grupo que comprou esses dias, tá? O alvo desse fundo foi atingido. A rocha, mas foi muito grande o candle. Atingiu o alvo, pessoal. Atingiu o alvo, atingiu o alvo. Não dá para entrar mais agora. Olha aqui a consolidação de bandeira de baixa aqui, ó. Ok? Não dá para entrar, rocha, mas depois de um dia como hoje, que subiu quantos por cento? 5% ele não vai romper. Já vi muitas vezes não romper. Aqui, ó.
Sabe quanto subiu aqui desse dia para cá? 7. Foi acontecer depois, gente? Então não pense que um candle de força por si só ele garante sucesso, a garantir alta amanhã, porque ele parou na linha. Então agora o que fazer? Se voltar aqui, compra a rocha? Claro que não. Se ele voltar, ele precisa me dar um outro fundo. E quanto mais baixo ele me der um fundo, melhor. Eu só não vou torcer para cair, que eu sei que tem amigos que estão aqui do grupo, que estão comprados, tá? E estão comprados por aqui, tá? E teve alguns que fizeram médio, que já estão ganhando dinheiro. Tem que realizar uma parte, pessoal. Tem que realizar uma parte. Porque amanhã ele tanto pode respeitar e voltar para me dar um novo fundo, como ele pode romper. Aí, se ele romper, a depender de como seja o rompimento, a gente pode pensar em compra. Mas não esqueçam que toda a consolidação aqui, ela nos dá duas linhas. O fundo da consolidação e o topo. Ok? Se ele romper aqui, vai ter dificuldade de passar 13,55. O ideal seria ele voltar, fazer um novo fundo, para aí sim, ele já partir. Porque normalmente, depois que um canal ele é rompido, nesse caso um canal de baixa, o mercado ele pode ter uma impulsão, naturalmente, né? Por conta de toda essa queda, mas normalmente o mercado volta para fazer um fundo e aí nos dá um bom ponto de compra. Tá certo? Mas aqui agora não dá para comprar. Mas foi bonito, tá? Foi bastante bonito. Cogna e BRML. Estou comprado nesses dois papéis, Ezequias. Cogna 3. Problema nenhum. Dei um sinal aqui de compra, aumentei posição, meu preço estou negativo ainda, desvalorizado, né? Que eu fiz uma compra por aqui, né? Aumentei posição, estou provavelmente 3 a 4% abaixo. Não está me dizendo nada, continua consolidado, certo? Esperando entrar força compradora. Fez um doji de indecisão, né? Estou com 2/3 da minha mão alocada nela. Se perder esse fundo aqui, não vou estopar a princípio, tá? Eu vou esperar ela segurar. Provavelmente aqui nessa região, nessa bandeirinha de alta. Eu vou esperar ela aqui em 5,26. Se ela fizer um fundo ali, eu compro. Mas, sinceramente, não acredito que ela caia mais antes dela, pelo menos, corrigir metade desse movimento. Não acredito. Entre eu acreditar e ela fazer, a minha crença não tem poder nenhum sobre ela. Mas acredito que antes dele perder esse fundo, ela deva voltar aqui, né? Pelo menos aqui nos R$7, tá? Que é o que eu estou esperando para sair. Beleza? Por enquanto, nada a fazer, sem estresse, que eu ainda tenho um tiro, um cartucho na minha espingarda. E BRML3, né? Comprei também BRML3, tá? E ela tá aqui, ela fez esse rompimento aqui, corrigiu um pouco, não tem problema nenhum, ela continua apontando para cima. O fato de hoje ter retornado aqui para baixo não chega a preocupar muito, mesmo porque os shoppings estão retomando suas atividades. Já tivemos um primeiro balanço muito ruim, que gerou essa queda, e aqui eu tenho uma consolidação bem forte. Só dei um tiro, só comprei uma vez. Se ele vir aqui no fundo, eu compro mais, aumento a posição. Então, estou vendo aqui o alvo, essa LTB. Naturalmente, quanto mais tempo ela passar sem subir, mais próximo a LTB vai estar. E aí o meu primeiro alvo vai ser mais curto, onde eu vou fazer uma parcial. Se ela subisse agora, o meu alvo seria mais longo. Se ela levar esse tempo todo para subir, quanto mais ela demorar para subir, menor vai ser o meu alvo de ganho, não tem problema nenhum. Provavelmente eu vá fazer um encerramento de operação aqui, se ela demorar para subir.
Se ela subir logo a partir de amanhã ou depois, se ela ganhar sexta-feira e segunda, ela ganhar força, eu vou fazer uma parcial e vou deixar um pouquinho, acreditando que ela possa vir nessa região, certo? Mas se ela demorar para subir, se ela mascar aqui muito, na hora que ela chegar aqui, eu saio toda dela. Vamos ver. Embre 3 e Prio, né? Vamos lá. Só olhada Na aqui. Tá aqui. verdade, em B3 eu pensei em uma análise para position. Certo, Vinícius. Deixa eu olhar aqui. Rocha? Diga, Rocha. querido. Diga, Carlos. Na verdade, eu saio todo dela, não saio toda. Ficou estranho. Pois é, eu vou corrigir aí, desculpe a minha falha. Mente poluída é foda, né? Mente poluída é estranho, né? Mas a gente comete esses erros também. Mas foi boa sua observação aí, porque se vai para o YouTube, né? Vai para o YouTube, vai ficar eternizado ainda. Então, gente, o que é que eu estou vendo aqui na Embre 3, né? Embraer é sempre um papel difícil de operar, viu, gente? Eu confesso a vocês que sempre é difícil, porque a receita deles, ela é muito, depende muito de venda, é muito variável. E às vezes passa 6 meses sem vender uma frota de avião, só tendo receita de manutenção, de repente vende 50, o papel explode. É um papel que tem poucos, uma empresa que tem poucos clientes no mundo. Eu não gosto de operar esse papel, entendeu, Vinícius? Eu não gosto. Mas o que eu estou vendo aqui, ó, a princípio, tá? Vou ajustar aqui minhas linhas. Eu estou vendo aqui o mercado fazendo um teste de pullback desse último rompimento, né? Mais uma vez, ele resolveu fazer um fundo numa região de briga e não num fundo mesmo, como seria, por exemplo, esse aqui, né? Ele não chegou aqui, ele está numa região de briga. Rocha, como é que eu sei que está numa região de briga? Porque toda congestão, ela gera uma região de briga, tá vendo? Não é o melhor ponto para se fazer um fundo. O ideal é que ela caísse mais para testar realmente uma linha de suporte. Para ela começar aqui, ó, uma história diferente. Mas toda a vida, ou todavia, né? Ela está consolidada aqui em uma compra. Se é para montar para position, espera um pouquinho mais. Não sei se você já tenha comprado. Espera um pouquinho mais. Eu tenho SLTB que vai segurar ela. Se ela jogar aqui para cima, ela pode trabalhar, né, aí em cima. Agora vamos pensar nela como position trade? Pode sim. Você pode montar uma posição de position trade. Por quê? O que é o position trade? Movimento de recuperação de papel, gente. Depois de uma grande desvalorização, né, abre-se a possibilidade de comprar. Mas como ela está fazendo tendência de baixa, espere ele marcar uma tendência de alta. Sabe por quê? Porque mesmo que ele me dê uma tendência de alta, ainda vai ter muito alvo para cima. Então não precisa comprar agora. Espera ela fazer um topo, um fundo mais alto e romper. Na hora que você fizer isso, olha a amplitude do movimento e olha o seu stop. Sempre stop position trade, sempre no fundo mais baixo. Tá? Vamos remarcar aqui, ó. Valeu, Rocha. Eu não compraria agora para position só porque ela está barata. Porque como ela está muito barata, como eu te falei, ela vai te dar uma oportunidade ainda muito barata em relação ao seu alvo, mas com um momento mais propício a ela acelerar a favor daquilo que você deseja. Beleza? Entendi, valeu. Vamos ver aqui, Prio 3. Prio 3, gente. Ó, o Prio 3 está na cara, eu vejo um oco aqui, é ombro, cabeça, ombro, tá? Veio, testou aqui essa região importante. Por que essa região é importante? Deixa eu tirar aqui esse... Podia até colocar o volume aqui, né? Que é mais compatível com operações e swing trade, né, gente? Volume financeiro.
Ó, sem volume, tá certo? Cadê o ombro, cabeça, ombro, Rocha? Vocês estão vendo aí, pessoal? Eu vou fazer uma distorção aqui para a gente enxergar melhor. Agora ficou claro, né? Topo. Topo mais alto. Topo mais baixo. Neckline, linha do pescoço. Perdeu. Vem daqui. Vem aqui, que é mais ou menos, ó, a mesma amplitude. Qual a amplitude de ombro, cabeça, ombro? Né? Qual alvo? Você pega aqui o topo, mede até a linha do pescoço e projeta mais ou menos a mesma região para baixo. Tá? Então tem um alvo nessa região aqui. Só que aqui eu tenho uma resistência importante, consegui jogar o preço direto na média 21, depois o mercado veio subindo lentamente aqui, fazendo topos e fundos mais altos, rompe, e ele testa aqui, ó. Então essa linha branca, eu vou até mudar a cor dela, ela é uma linha muito importante, né? E o mercado trouxe o preço para aqui. O que acontece agora? Ele está aqui, briga, consolidou, né? Não tem volume. Para pensar em comprar, eu já não posso deixar de ver essa LTB, e eu preciso que os touros mostrem serviço, que afiem seus chifres e demonstrem apetite, o que não está acontecendo por enquanto. Ah, Rocha, é um bom preço para comprar? Eu não penso assim. Pô, Rocha, já caiu 20%, não dá para comprar? Pessoal, pode cair 40%. Pode vir chegar nessa região de briga aqui de novo. Eu não quero comprar porque está barato. Eu quero comprar porque está barato e porque já está entrando pressão compradora. É assim que a gente compra. Olha se acontecesse isso aqui. Que legal. Veio, testou, essa região aqui de baixo, ganhou força e vai embaixo. Então vamos esperar um pouquinho, tá? Em relação a Prio. Vamos esperar entrar força compradora, pessoal. Bom, acho que esse foi o último pedido, né? Para a gente pensar em compra. Aqui os alvos, ó. LTB. Alvo 2. Esse topo. Provavelmente, num desses dois pontos, ele vai repicar para baixo, para depois vir testar o topo aqui. Bom, vamos encerrar aqui nosso encontro. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora. Bastante gente. Todos vocês são... Boa noite, Sandra. O Anderson já falei. Ed também já saiu, né? Vocês são sempre muito queridos e é muito bom estar com vocês aqui toda semana. Vai estar no YouTube a partir de amanhã. E se vocês tiverem amigos que queiram entender um pouco mais sobre como eu leio o mercado, como eu trabalho, e queiram aprender um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo desses últimos 14 anos, né? Manda lá para o meu canal do YouTube, Rocha Trader. Obrigado, Felipe, mais uma vez, irmão. E a gente, obrigado, boa noite, gente. E a gente se vê semana que vem. Abraço, fica com Deus, pessoal, dá licença. Valeu, Rocha. Um abraço.